Muito bem, bom dia, comunidade. Aqueles que estão assistindo aqui a gente no podcast Mesa de Debates, Notícias Comentadas, hoje recebendo um convidado ilustre, professor Alexandre Terini, historiador, ele que já esteve várias outras vezes aqui conosco, e não digo sempre, né, mas quem sabe em futuros notícias comentadas, assim como outras pessoas que a gente também está aí fazendo convite, né, para fazer algo semelhante ao que alguns jornais, como o Jornal da Cultura, entre outros aí, costumam fazer de trazer convidados, né, pessoas de outras áreas do conhecimento para um breve papo, né, para a gente pensar um pouquinho em alguns pontos. É, claro que a gente sabe que também o tempo às vezes é um pouquinho limitado, mas nada que não dê para a gente elaborar, pensar algumas questões. Sobre isso, é, já vou passando aqui então para as notícias. As pessoas já conhecem aí o professor Alexandre. Claro que ao final vou deixar ele falar um pouco melhor, né? Apresentar aí os canais, os trabalhos dele. Mas Alexandre, já passando a bola aqui para você, então, uma coisa que me surpreendeu, eu nem vi se já foi ou ainda vai ser, o Monark, aquele mesmo, o youtuber, no podcast do PCO, aquele que defendeu a criação, a existência de um partido nazista, foi nada mais, nada menos do que convidado pelo Partido da Causa Operária para falar no podcast deles. Foi dia 14 de maio. Não, foi não, né? Vai ser amanhã, 14 de maio. Monark, defensor do partido nazista, no podcast do PCO. Pois é, André. O PCO já há um tempo vinha dando várias declarações e, inclusive, participou da Jovem Pan, lá do Pânico, o Rui Costa, né, que é o O Rui presidente Costa lá do Pimenta. partido, eterno candidato aí do PCO. E assim, né, eu acho que apesar de ser uma coisa assim que a gente... muitas pessoas nem devem conhecer o PCO, na verdade, é um partido um tanto que desconhecido, assim, tem pouca influência na política, principalmente institucional, né? Mas, assim, essa postura do PCO, ela dá o que falar, assim, sobre refletir sobre questões que estão muito em voga, porque a gente vê, assim, né, repetidamente a extrema-direita, não só no Brasil, né, mas no mundo, se utilizar dessa questão da liberdade de expressão para se autoafirmar, né, para se legitimar. Essa questão da liberdade de expressão, ela é muito utilizada, né, que foi utilizada pelo próprio Bolsonaro, né, para defender, por exemplo, o Daniel Silveira, que foi recentemente condenado pela justiça por ataques, né, ameaças de ataques de agressão física a ministros do STF, e também contra o próprio filho dele, o Carlos Bolsonaro, que está sendo caçado por fake news, né, também pela justiça. E isso está sendo repetidamente usado também por outras lideranças no mundo da extrema-direita, sempre nessa toada de que eles estão sendo censurados, que eles não podem mais ter opinião, né, colocar a sua opinião, ter a liberdade de dar suas declarações nas redes sociais. Então, por exemplo, o Elon Musk, que é um bilionário aí, recentemente, né, por 44 bilhões, se não me engano, e o Elon Musk ele também vai usar a questão da liberdade de expressão, dizendo que ela está sendo ameaçada no Twitter, logo no Twitter, né? Onde você tem aí, na verdade, o lugar onde mais se tem declarações tapafúrdias aí de várias lideranças aí,
E ele diz que ali não há liberdade de expressão. Com base em quê, né? Recentemente, o Twitter ele baniu contas, várias contas, né, de supremacistas brancos por estarem dando declarações racistas, por estarem relativizando episódios de massacres lá nos Estados Unidos, espalhando várias fake news aí, assim como o Twitter já baniu contas do Estado Islâmico, por exemplo. Uhum. Claramente por terrorismo, né? Então, veja, esse tipo de liberdade de expressão que o Elon Musk usa, que o Bolsonaro usa, é uma liberdade de expressão que, na verdade, corrobora com todos esses atos que eles cometem, que, no fim, o que eles reivindicam é uma liberdade de opressão, uma liberdade de agressão contra os seus inimigos públicos, né? Então, o Monark, né, quando ele deu aquela declaração lá no podcast, no Flow, ele estava muito bem respaldado por essa visão de que deve-se tolerar os intolerantes, de que se deve, com essa ideia, inclusive uma ideia liberal, que tem base na teoria chamada teoria da ferradura. Isso é muito interessante, né? A gente levantar também, porque essa teoria da ferradura é muito difundida para tentar fazer aquela velha equiparação entre comunismo e nazismo. E que essa teoria da ferradura, ela cria uma imagem, né? Ela se utiliza da imagem da ferradura para dizer que existem dois extremos, dois polos que se igualam, apesar de estarem nas duas pontas da ferradura, eles se encontram. E no centro da ferradura você tem o centro, certo? Você tem aqueles que supostamente defendem a democracia, que defendem as instituições, que são moderados, que querem o Neutros e diálogo. equilibrados, né? Os neutros, né? Enquanto você tem ali nos extremos aqueles que são intolerantes, aqueles que são violentos, aqueles que querem tomar o poder pela força. Então, veja, há essa equiparação, dizendo que há uma extrema-direita e uma extrema-esquerda que, na verdade, são iguais, inclusive que tem... ou que existem intelectuais que criaram essa tentativa de comparar, né, os regimes nazistas, fascistas, o regime na União Soviética, né, o stalinismo, enfim, né, com toda essa base de que eles cometeram igualmente atrocidades, né? Só que é uma simplificação muito grande, né? Até porque, quando a gente fala em nazismo, a gente está falando de um regime que teve como base uma teoria que estava claramente escrita, né, e foi concebida por Adolf Hitler no seu livro Mein Kampf. E nesse livro ele vai falar, ele vai pregar uma limpeza étnica. Ele vai pregar a eugenia neste livro. Então, o nazismo, na prática, é eugenia. É racismo. É o racismo extremado. Independente de qualquer coisa, é a base da política deles. Exato. Agora, falar que o comunismo é igual é um desconhecimento do que é o comunismo na teoria. Porque, veja, a gente pode até dizer que existiram regimes, governos no mundo que se auto-intitularam comunistas ou socialistas, até hoje, de certa forma, mas que não seguiram, não seguiram o que estava sendo defendido por Karl Marx lá no século XIX. Porque ali a gente está falando da tomada dos meios de produção pelos trabalhadores, da tomada do Estado, para o governo dos trabalhadores. Uma etapa comunista seria o fim das classes sociais, a igualdade, enfim, a igualdade de direitos. Era isso, basicamente, que era colocado por Karl Marx ali na origem. Então, existiam várias doutrinas, vários
várias teorias que chegaram a ser deturpadas ao longo da história. A gente pode usar como exemplo o próprio cristianismo. Quem matou em nome de Cristo? Quem cometeu atrocidades em nome de Cristo? A Inquisição. Você vai colocar a culpa em Cristo? Certo? Essa questão do monarca, né, e esse, vamos dizer, entre aspas, grande serviço que o PCO presta à esquerda, né, me lembra também o que, com certeza, eles e outros partidos aí estão fazendo no caso, eu não escrevi aqui o nome completo dela, mas da youtuber Rita, né, que tem sido recentemente alvo de ataques por parte de petistas e apoiadores do PT, inclusive o ex-BBB e ex-deputado Jean Willis saiu assim, surgiu aí não sei da onde, ressurgiu, né, não sei aí da onde, também criticando o Jean Willis, que aliás pulou do PSOL para o PT, né, diga-se de passagem, e criticando as falas dela por serem contrárias ao Lula, mas não contrárias num sentido bolsonarista, contrárias num sentido político mesmo, né? Eu confesso que eu desconheço assim a youtuber, mas ela é inclusive marxista, né? Propriamente dito. Então, esse caso da Rita é um claro exemplo em que a gente tem, né, uma voz que se destacou, ela já é uma influencer, ela tem milhares de seguidores, né, então ela influencia com as suas opiniões políticas, e ela não é qualquer youtuber, ela tem uma formação ali, ela tem base em estudos que ela faz, ela se coloca como esquerda, como marxista. Então, ela, diferente em geral, que a gente vê as drag queens, né, atuando, né, a gente vê uma drag queen aí que ela tem que ela se dedica a um trabalho de politização, né, de discussão teórica, muito bem embasado, assim. Então, é uma pessoa criteriosa na hora de fazer as suas análises e tal. E não foi diferente quando ela foi analisar o discurso do Lula e a política que está sendo feita por parte do PT com relação ao Alckmin, né, particularmente após o lançamento da candidatura do presidente Lula, do ex-presidente Lula, em que ele oficializou, né, para 2022, para disputar as eleições presidenciais, em que você tem pessoas que estão criticando e está gerando polêmica essa aliança entre Lula e Alckmin, e que também está que na coligação também envolve Rede, PV, PCdoB, Solidariedade, o PSOL também. Então envolve vários partidos, né, que estão mais no campo progressista, ou o PSB também, do qual vem o Geraldo Alckmin agora, mas que tem uma longa carreira no PSB. E é importante dizer assim, né, que principalmente pela trajetória do Geraldo Alckmin que essa polêmica está baseada, né? Justamente, né? A Rita ela está criticando principalmente esse fato, né? A própria ideia de você conciliar, né, com uma figura, que é uma figura que já governou São Paulo, governou aí de 2001 até 2006, depois governou de 2011 até 2018, é bastante tempo de governo. Nesse meio tempo, né, você teve diversos escândalos nesse governo, em que ele foi responsável aí por várias privatizações conhecidas do metrô, o escândalo da Alstom, né, do cartel, a merenda. Exato, o escândalo do esquema de desvio da merenda. O Paulo Preto. Do Paulo Preto, exatamente.
e ele também privatizou a Sabesp, né? A crise hídrica que ocorreu durante o governo dele, e toda inclusive o fechamento das escolas, que isso também motivou aí o levante secundaristas, né, o movimento secundarista, e que ele reprimiu duramente, né? Ele reprimiu os secundaristas, ele reprimiu os professores, que também são alvo de cortes aí, de congelamento de salários, de cortes de garantias. Uma das categorias que mais sofreu durante o governo Alckmin foram os professores, nesse sentido. E ele também reprimiu os metroviários quando fizeram greve, diversas greves ao longo do governo reprimiu. Isso sem falar nas operações que a Polícia Militar fez nas periferias de São Paulo, que tem um número alto de mortes de pessoas na periferia, e que sempre justificada, é claro, com a guerra às drogas, né? Mas que mostra a alta letalidade que teve a Polícia Militar durante o governo Alckmin, e um episódio que, inclusive, aconteceu aí na sua cidade, em São José dos Campos, que foi o massacre do Pinheirinho. Exatamente. E Pinheirinho é lembrado como um momento em que a Polícia Militar foi o auge da repressão da Polícia Militar e uma grande responsabilidade do Alckmin, porque você teve um impasse ali na justiça, porque de um lado você tinha o Nagy Narras, que era aquele empresário, aquele bilionário, especulador, que chegou inclusive a ser condenado pela justiça, o Nagy Narras, e ele supostamente tinha um terreno que estava sendo ocupado pelo movimento de moradia, dado que o estado de São Paulo é o estado que tem mais número de sem-teto, né? E isso também é expressão disso. E era a ocupação Pinheirinho dos Palmares, e ali tinha milhares de pessoas, né? Centenas de famílias que estavam ocupando ali. Ali tinha basicamente uma grande comunidade, um terreno enorme assim, e simplesmente o Nagy Narras entrou na justiça para reintegrar essa posse dele, ignorando, né, qualquer coisa. E aí a justiça ficou no impasse. Quem decidiu o impasse foi ele, que deu a palavra final para a operação que massacrou, né, as pessoas que viviam ali na comunidade do Pinheirinho. Porque massacrou, eu digo que realmente morreu gente, inclusive um recém-nascido que morreu por conta de gás lacrimogênio. Um senhor, uma pessoa idosa que acabou no hospital e morreu dias depois. Você teve gente que foi atropelada no meio da confusão. Coisas assim absurdas e denúncias que foram feitas na ONU, denúncias para as organizações de direitos humanos, por abuso de poder, enfim, por uma violência que é um atentado contra os direitos humanos. Então, até hoje, você tem processos contra o Estado por conta disso. Anos depois, né, de acontecer esse episódio. E vejam, essa é uma das maiores marcas do governo Geraldo Alckmin. Então, é de se perguntar, assim, né, se é que vale a pena essa alegada unidade que o PT, o Lula querem fazer para chegar ao poder, né? Porque esse é o discurso é da unidade, a unidade contra o fascismo. No discurso dele durante o lançamento era basicamente essa toada, né? Então, assim, a defesa da soberania, a defesa da democracia, da liberdade, colocando o Bolsonaro, de fato, né? O Bolsonaro representa muito isso, o autoritarismo, mas que é importante a gente tomar, inclusive, como uma experiência aí, internacional, para a gente avaliar melhor se vale a pena fazer essa unidade
com a direita, com setores da direita, como o caso do Alckmin, já que a gente teve aí recentemente a experiência da Hungria, que o Viktor Orbán, que é um dos aliados do Bolsonaro, que é um proto-fascista, um fascista, né, da Hungria, que tem avançado contra as liberdades democráticas. Ele recentemente foi reeleito, e reeleito com uma votação bastante grande, disputando com uma oposição que se uniu em torno de um candidato de centro-direita, e a oposição, a própria esquerda, né, ela resolveu se unir justamente para derrotar o Viktor Orbán. E aí o que aconteceu? Os votos, as abstenções foram enormes, né? E a oposição, ela perdeu assim, de forma bastante para o Orbán, depois que essas abstenções acabaram abrindo espaço para que o Orbán vencesse, né? Então, a gente tem que se perguntar se realmente vale a pena fazer toda essa unidade, porque Opa, caiu. Tinha caído aqui. Bom, enfim, acabou caindo aqui, mas, Alexandre, até aproveitando essas questões que você já está tratando, né? Vendo aqui nos grupos, não só grupos petistas, mas grupos em geral que estão apoiando o candidato Lula, né? Com a chapa do Geraldo Alckmin, aí lançaram o tal risoto de Lula com chuchu. Eis que eu te pergunto, esse é um prato que vai matar a fome? É um prato saboroso ou é um prato que pode causar uma náusea, pode causar algum mal-estar aí? Então, eu vi também essa brincadeira aí do Lula com chuchu. E eu acho que, assim, diante do cenário que nós estamos, né, de uma ameaça muito grande, cada vez maior, né, do Bolsonaro com as Forças Armadas, inclusive que estão questionando o sistema eleitoral, e que eu acho que a gente pode desenvolver isso mais para frente sobre essa questão, né, diante de toda essa ameaça de golpe, que é real, né, muitas pessoas, realmente elas se colocam a favor de votar numa chapa como essa. Só que o que acontece, né? Em primeiro lugar, se a gente está defendendo a democracia contra um golpe, isso historicamente falando, né? A gente já viu outros golpes, tentativas de golpes por parte de elementos fascistas em vários momentos na história, em vários lugares do mundo. Em nenhum deles, o processo eleitoral foi respeitado, a democracia foi respeitada, certo? Então, assim, suponhamos que a chapa Lula-Alckmin seja eleita. O Bolsonaro vai respeitar o resultado das eleições? E eu acredito que não. E eu acho que a esquerda deve levar isso em conta. A prioridade hoje está sendo fazer campanha eleitoral pela chapa Lula-Alckmin. Será que isso é o suficiente para derrotar um golpe, um possível golpe? Se esse realmente é o objetivo da esquerda,
de combater o fascismo, de derrotar o fascismo, de tirar o Bolsonaro do poder, eu acho que se limitar a puxar voto para o Lula-Alckmin talvez seja insuficiente para conseguir derrotar essa ameaça fascista, porque eles vão se utilizar de todo tipo de abuso e violência para conseguir o que eles querem. Aliás, eles já estão utilizando, né? O Guilherme até me passou a bola aqui, no caso em Campinas, o chamado Bar do Ademir lá de Campinas, que geralmente juntam o pessoal do movimento LGBT+, de grupos de esquerda de uma forma geral, um motoclube local apoiador do presidente Bolsonaro fez um ataque lá, enfim, intimidaram, ficaram dando disparos para o alto, né? Quer dizer, além de um motoclube de pessoas armadas lá, intimidando, e um ataque nazi-fascista, né? Como o pessoal lá do lugar até comentou, e também grupos extremistas aí que a gente tem visto contra a campanha do PT, né, de uma forma geral, e outros movimentos que, com as suas razões, tentam apoiar, né, a atual chapa Lula e Alckmin, né? Podemos ter as nossas discordâncias, mas o bolsonarismo está em cima para bater, né? Não para conversar. Né? Exatamente. Você tem várias, inclusive recentemente, ontem, se não me engano, você teve aí a ameaça de manifestantes ali em favor do Lula em Juiz de Fora, em Minas Gerais, por parte de um PM que apontou a arma para eles. Assim, foi uma coisa localizada, uma coisa pequena, né? Mas já mostra uma certa disposição aí dessas forças que estão aliadas ao Bolsonaro a agir de forma violenta, né? Ameaças recorrentes de ataques contra o Lula e tudo mais. Né? Ao mesmo tempo, eu acho que o que é mais alarmante disso tudo é essa tentativa de interferir por parte das Forças Armadas no sistema eleitoral, nas eleições. Isso é que a gente tem que ficar de olho e uma articulação aí, porque isso conta, inclusive, com apoio aí internacional, já que o próprio Bolsonaro disse que traria uma empresa privada ligada a Israel para fiscalizar as eleições aqui no Brasil, e o Bolsonaro já tem, desde que assumiu o poder, desde antes até, apoio do governo de Israel, de Benjamin Netanyahu. Hoje já não está mais o Netanyahu, mas ele continua tendo um apoio das forças, inclusive ele se reúne com a CIA, embora hoje ele esteja mais inclinado para um apoio mais ao Putin, à Rússia, né, já que o Trump foi derrotado nas eleições nos Estados Unidos, mas ele se referencia muito ao que aconteceu lá nos Estados Unidos, do episódio do Capitólio. Isso a gente também tem que ficar atento, né, diante de qualquer tentativa de respeito aos resultados eleitorais aí e de abuso de violência, de atentados, né, por parte daqueles que são apoiadores de Bolsonaro, porque isso a gente não pode descartar. Por isso, a importância de quem está realmente empenhado em tirar o Bolsonaro do poder, em combater o fascismo, não se limitar à questão eleitoral, porque isso não vai para os nossos problemas. Ainda mais porque em nenhum lugar no mundo, ao longo da história, a gente viu fascistas serem derrotados nas eleições. Eles foram derrotados por grandes mobilizações de massa nas ruas. Aliás, pelo contrário, né? Os fascistas não são derrotados nas eleições, os fascistas derrotam as eleições. Exatamente. Inclusive, na Alemanha, como é que o Hitler entrou? O Hitler
não botou tanque na rua e deu golpe militar, não foi isso. Ele entrou com a cumplicidade do próprio governo, então social-democrata, que chamou ele para ser chanceler da Alemanha. Quando o Partido Nazista já tinha maioria no parlamento. Então, veja, o momento na Alemanha em que o Partido Nazista mais cresceu foi quando ele estava dentro da legalidade, dentro das instituições, e não na época em que o Hitler tentou um golpe direto, que foi o chamado Putsch da cervejaria, ali em 1925, que ele tentou um golpe militar, a princípio, ali na Alemanha, mas não deu certo, ali na Baviera, né? E aí aí houve um Quem tiroteio. conquista a Baviera conquista tudo, né? Segundo Bismarck. Exatamente, ele seguiu essa orientação do Bismarck. E aí não deu nada certo. Ele tentou bater de frente com as forças militares ali do governo alemão, a então República de Weimar, e aí perdeu, acabou preso. Quando que o nazismo cresceu e chegou ao poder? Quando o partido nazista foi disputar a eleição. E aí a gente volta à questão do monarca. Quando você trata o intolerante com tolerância, quando você tolera as forças de extrema-direita, ainda mais equiparando a esquerda como se fossem duas faces da mesma moeda, isso abre espaço para que elas cresçam, abre espaço para que elas ganhem um apoio maior na sociedade, porque elas são vistas, bom, se eles disputam eleições, se eles estão ali na democracia, então não tem tanto problema assim, eles não são tão ameaçadores, eles começam a ser vistos como menos pior ou mais palatáveis, até que eles chegam no poder. E foi assim que o Hitler chegou no poder, foi pela institucionalidade. Ele não chegou rompendo com a Constituição, chegou rompendo com a legalidade, não. Foi dentro da institucionalidade, dentro do Estado. E ainda ele teve muito apoio, muito financiamento por parte da então elite, da elite capitalista, principalmente dos donos das indústrias automobilísticas, que sustentaram o regime nazista. Então, tanto a social-democracia, que a partir de certo momento começou a enxergar o Hitler como um menos pior, e passou a tolerar o Hitler, até acolhê-lo nas instituições, quanto a elite capitalista também começou a ver o Hitler como uma solução para combater a ameaça comunista, para justamente com medo do que se ocorresse uma revolução, como houve na Rússia em 1917, na Alemanha. E aí apoiaram Hitler para impedir o avanço do comunismo. E foi isso que trouxe a grande tragédia, o Holocausto, toda a tragédia que foi o regime nazista na Alemanha. Então a gente tem que ser muito atento aos que estão sendo feitos de tolerância ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro não chegou sozinho ao poder. Ele teve amplo apoio, inclusive apoio da grande mídia, apoio de setores que se colocam como setores liberais no Brasil, até porque o plano econômico do Bolsonaro é liberal, né? Então, teve um apoio aí dos liberais junto com os conservadores, porque ele conseguiu unificar aí setores, e que a última vez que esses setores se uniram no Brasil, de fato, foi para dar o golpe de 64. Setores das Forças Armadas, com o empresariado, com o apoio de classe média, o agronegócio, tudo isso junto foi o que sustentou o Bolsonaro no poder. Inclusive, o juiz Sérgio Moro, que era o maior ícone do combate à corrupção no Brasil e que se tornou ministro, tendo, durante as eleições, ali nas vésperas das eleições, condenado o Lula à prisão, que era quem estava liderando as pesquisas de popularidade, acima do Bolsonaro. Era o único que conseguiria derrotar o Bolsonaro nas eleições.
Então, o processo com o Lula se encaixou de forma bastante conveniente com o calendário eleitoral, e isso não é à toa. Então, houve uma grande articulação aí, e isso ficou claro. Só que o que acontece é que dentro daqueles que até não eram a favor de uma ruptura com a institucionalidade, com a Constituição, de um golpe, aqueles que estavam dando suporte para o Bolsonaro a princípio, agora eles deram força para essa ala fascista, para essa extrema-direita, que agora tem mais força, chegando a época, agora o ano eleitoral, volta apesar de tudo o que aconteceu durante a pandemia, que gerou uma certa crise no governo Bolsonaro, mas que isso não impediu que a extrema-direita continuasse sendo a base desse governo, e continua sendo a base desse governo até então, e vai ser suporte, sem sombra de dúvida, nessas eleições de 2022. Alexandre Terini, eu agradeço aí sua participação. Como eu disse, o Notícias Comentadas ele é um apanhado mais breve, né? Mais breve, e até pegando aqui o Zoom como ele nos permite aí os 40 minutos, acho que deu para ter um bom papo dentro daquilo que foi proposto para discussão geral aqui desse resto de semana, né? Agradeço novamente sua participação e lembrando também, parabéns aí aos trabalhadores da Caoa Sherry que conseguiram pelo menos dar uma segurada aí nas decisões da patronal, né? Professor Alexandre, passo aí a bola para a sua despedida. Obrigado. É sempre um prazer participar do Mesa de Debates, já tendo participado outras vezes, e sempre dá boas discussões, boas reflexões aí. Eu espero que continue nossa discussão aqui, porque estava bastante rica, né? Você será convidado em outros momentos, pode ter certeza. Agradeço. Meu povo, vou me despedindo por aqui, lembrando que o Ale também tem os seus canais do YouTube, Instagram, podem procurá-lo por ali. Vou fechando por aqui.